Well, good evening. Boa noite. Oi. Yes, you want to be down where you can see the screen. Isso, dá para vocês verem ali a tela. We're going to be using that soon. A gente vai usar bastante aqui o projetor. Well, I'm very glad to be back with you. É muito bacana estar aqui de volta com vocês essa noite. I've been here so many times, I think this is my home church. Eu acho que essa aqui é a igreja que eu frequento, é minha casa, porque faz tanto tempo que eu venho para cá. It's a great church. É uma igreja muito bacana. And I'm very appreciative of Apostle Edson inviting me back again. E eu sempre fico muito contente, Apóstolo Edson, por você me convidar para voltar aqui. Tonight he wanted me to share with you one of my favorite messages. Essa noite ele pediu para eu compartilhar com vocês uma das mensagens minhas favoritas, é muito boa. Before I start the presentation, though, Antes de eu começar a apresentação, I would also like to reinforce what Apostle said. eu quero falar uma coisinha sobre o que o apóstolo orou aqui e falou. We are both deeply concerned about education. A gente está sempre, eu e ele, a gente está muito preocupado em relação à educação das pessoas, dos jovens. I've been coming to Hello. Oi. I've been coming to Brazil now for over 20 years. Faz mais de 21 anos que eu venho para o Brasil. And I want to remind you of, Moses. Moses in Egypt. Eu quero lembrar vocês de Moisés lá no Egito. God arranged things so that Moses would actually grow up in the house of Pharaoh. Vocês sabem que Deus mexeu os pauzinhos na vida de Moisés e fez com que ele crescesse na casa de Faraó. And why did God arrange that? Por que Deus fez isso? He wanted Moses to have the finest education money could buy. Porque ele queria que Moisés tivesse a melhor educação que o dinheiro pudesse comprar. Moses was a highly intelligent, highly educated man. Então, Moisés foi um homem de grandes, vamos dizer, diplomas, excelentes escolas, um homem muito inteligente. And that's what God wants for Brazil. E é o que Deus quer no Brasil também. That's why I keep coming. É por isso que eu continuo vindo para cá. God wants you to raise up children, Deus quer que vocês eduquem os seus filhos, grandchildren, os seus netos, great-grandchildren, os seus bisnetos, with the highest education they can get, com o melhor nível de educação que eles podem ter, e escolar também. to intellectually defend the faith. Para que eles possam, com o intelecto, defender a fé em Jesus. It's one thing to have faith. Uma coisa é você ter fé, It's another to be able to intellectually defend it. outra coisa é você poder abrir a sua boca e falar com as pessoas da fé que você tem, defendê-la com o intelecto, com a mente. And again, for those of you coming in, you're going to want to have a seat where you can see the screen later. Então, pessoal, vocês que estão chegando agora, sentem no lugar onde vocês possam ver bem o projetor e a tela aqui depois, tá bom? With that in mind, E pensando nisso, the apostle has asked me to teach on the flood of Noah, aí o apóstolo me pediu para falar sobre o dilúvio de Noé. to show you that the Bible is absolutely accurate about the details of a worldwide flood. A Bíblia, ela tem detalhes incríveis, precisos sobre essa inundação que inundou o mundo todo. That occurred about 6,000 years ago, Aconteceu 6.000 anos atrás, aproximadamente, in 6 days, just as we em experience today. 6 dias, como a gente conhece hoje. And I want to say that God is a perfect scientist. Deus é um cientista perfeito. Well, that was worth the name, man. Ah, não, mas a gente precisa falar um amém mais alto. Deus é um cientista perfeito. Now, I'm going to give you a second chance. Outra chance, segunda. I said, God is a perfect Deus é scientist. um cientista perfeito. That's much better. Muito melhor. And God writes the Bible as a perfect scientist would. Então Deus, ele escreve a Bíblia como um cientista perfeito faria. Now, to understand what occurred at the time of Noah's flood, Então vamos entender bem o que aconteceu no dilúvio de Noé. you must first understand what God did in the first 3 days of creation. Para a gente entender o dilúvio, a gente primeiro precisa entender os 3 primeiros dias da criação. That's the foundation that you need. Que a fundação é a base que você precisa para entender o resto. So please open up to Genesis chapter 1, verse 1 with me. Então vamos abrir lá em Gênesis 1:1. Now, in Genesis 1:1, Lá em Gênesis 1:1, would you agree that you can read a scripture, memorize a scripture, and still learn something new the next time you look at it? é engraçado a Bíblia, né? Você sabe que você memoriza um versículo, você lê aquele versículo 1 milhão de vezes, mas quando você lê aquele versículo de novo, ele fala com você diferente, Correct? certo?
Because the Bible is a book of infinite resource. Porque a Bíblia, ela tem recursos infinitos. Ela não é sempre, ela está sempre falando com você. And so let's take a look at the very first verse of the Bible. Então, o primeiro versículo da Bíblia que ele fala. Now, I go back to the original languages. Eu gosto de ler a Bíblia lá no original. I go back to Hebrew, Aramaic, and Greek. E eu leio em grego, hebraico, aramaico. But we have to deal with a translation. Mas a gente aqui vai lidar com uma tradução. And the very first word of the Bible A primeira palavra da Bíblia, in Hebrew is Bereshit. Barashit em hebraico. And it does not mean in the beginning, it means at the E beginning. significa exatamente no princípio. This is when God creates time. É quando Deus cria o tempo. The very first word of the Bible, God creates time. A primeira palavra da Bíblia quer dizer, Deus ele cria o tempo. Now, why does he do that first? Por que Deus cria o tempo primeiro? Because without time, you have nothing to record. Porque se você não tem o tempo, você não tem nada para catalogar. And so God has to create time first. Então Deus cria o tempo primeiro. Now, the Hebrew grammar is different than the Portuguese grammar, O hebraico é bem diferente do português. but in the Bible it says, at the beginning, E fala bem precisamente no princípio. at the start of time. No começo do tempo. God, the word is Elohim. Deus, a palavra é Elohim. Elohim is plural. Elohim é plural. It's a plural word for a singular God. É uma palavra plural se referindo a um Deus singular. In Hebrew, it's called a uniplural word, E Hinter é uma palavra em hebraico que é plural. but here it's referring to Father, Son, and Holy E Spirit. aqui ela é plural porque é Pai, Filho e Espírito Santo juntos. And all three are present at the creation. E todos os três, eles estão presentes ali na criação. I would like you to maybe consider thinking about it this way. Pensa um pouquinho. God the Father is the architect. Deus o Pai, ele é o arquiteto. God the Son is the building contractor. Então Deus o Filho, ele seria o pedreiro. He's overseeing the work. Ele está olhando tudo que acontece na criação e o trabalho. Ele é o pedreiro-chefe. And the Holy Spirit is the tradesman. He's the one that's doing the E work. o Espírito Santo é aquele que põe a mão na massa o tempo todo. At least you can think about it. Dá para você pensar como é que foi a criação, né? If you like the idea, you can keep it. Pode manter essa ideia se você gostou da ideia que eu te dei, só para a gente entender um pouco. Oh, by the way, I forgot. Eu esqueci por falar nisso. Shabbat Shalom. Now, then it says God created. Então diz, Deus criou. It's in the past tense. Está no passado. Por falar nisso, ele falou Shabbat Shalom, acho que, não sei se todo mundo entendeu, que já é o sábado, né? Para os gregos, para os judeus, para os hebraicos. And there are three verbs that you need to come to understand in the first chapters of Genesis. Nos primeiros capítulos de Gênesis, existem 3 verbos que a gente precisa ter na mente. The first verb, O primeiro verbo, the root is bara. a raiz é bará. Now, that verb can only be used of God, E esse verbo só pode ser usado com Deus. and it means to create where there was nothing previously existing. Significa criar em algum lugar que não tinha nada antes. That God can speak things into a vacuum and they will appear. O que Deus faz? Ele pode falar no vácuo e as coisas aparecem. The verb can only be used of God. E esse verbo só é usado para Deus. It cannot be used with people. Não pode ser usado para pessoas criarem. The other two verbs, Os outros 2 verbos importantes, the second, the root esa, Eissá é a segunda raiz desse verbo, is the verb to assemble from previously existing parts. significa montar as coisas a partir de alguma coisa que já existe. It's the way you assemble a car from parts. É quando você pega peças de carro lá na indústria, a indústria monta um carro a partir daquelas peças. And the third verb has the root yatsar, Yatsar é o terceiro verbo com essa raiz. and it means to form like a potter with clay. É formar como se fosse um oleiro, né, formando um novo vaso a partir da argila. But here it is the verb bara. Aqui a gente está falando do verbo bará, de Deus. God speaks into a vacuum and things appear Deus fala no vácuo e as coisas de repente aparecem, because he says so. porque ele disse para acontecer. And then the next verb, or the next word, is heavens. Depois, a segunda palavra são os céus. The word in Hebrew is shamayim. Chamaim, em hebraico,
Again, the word is plural. Plural, palavra céus. And in the Christian Bible, we talk about 3 heavens. A Bíblia, você se lembra que ela fala de 3 céus. On day 3, God will call the earth heaven on earth, the first heaven. Então, no dia 3, Deus vai chamar o céu para a terra, que é o primeiro céu. And in a perfect earth, this is heaven on earth. E numa terra perfeita como a terra era o céu na terra. Ali era um céu. The second heaven is found in Revelation chapter 14, verse 6 and 7. Lá em Apocalipse 14, versículos 6 e 7, Apocalipse 14, 6 e 7, fala sobre o segundo céu. There's an angel of God flying through the second heaven. Tem um anjo de Deus, esse anjo ele está voando no segundo céu. And of course, the third heaven, E claro que o terceiro céu, the apostle says he knew a man. We think he's talking about himself, o apóstolo Paulo, ele falou que ele conhecia um homem, a gente imagina que ele estava falando dele mesmo, claro, who went to the third que heaven. foi para o terceiro céu. But what else is heavens? E o que mais são céus? Well, we could certainly call it space. A gente pode chamar espaço. And so God creates time first. Então, você se lembra que Deus primeiro cria o tempo, né? Then he creates space. Aí ele cria o espaço. Now, why does he create space second? Por que o espaço ele cria em segundo lugar? Well, if you don't have space, you have no place to put something. Se você não tem um espaço, você não tem onde colocar as coisas. So he creates time first to record, Ele cria primeiro o tempo para catalogar as coisas. space second to have a place to put something, O espaço em segundo lugar para colocar as coisas, tem um lugar. and then the earth. E então a terra. Now, the earth is mass. E a terra é matéria. Now, whether you believe in creation or evolution, Eu não sei se você acredita em criacionismo ou evolucionismo. again, I used to be an evolutionist, Vocês sabem que eu era um evolucionista, but at the age of 27, in a search for truth, mas com 27 anos, buscando a verdade, I became a Christian. eu me tornei um cristão. 16 months later, a biblical scientific creationist. E depois de 16 meses estudando, eu me tornei um cientista cristão bíblico criacionista. And this is my 51st year to speak on defending creation biblically and scientifically around the world. Então esse é o meu ano 51, que eu saio pela terra falando e defendendo o criacionismo, como foi a criação da terra. But whether you are an evolutionist or a creationist, Mas se você é criacionista ou evolucionista, all scientists agree todos os cientistas concordam. on what is called the time-space-mass continuum. É um contínuo de tempo, espaço e massa, matéria. Evolutionists believe that time, space, and mass are eternal. Os evolucionistas acreditam que tempo, espaço e matéria são eternos. Evolutionists are atheists. Os evolucionistas são ateus. It is a religion Ateísmo é um ateísmo, o evolucionismo é uma religião. technically called secular Eles humanism, chamam de humanismo secular hoje em dia. but it is a religion. It is not science. Mas não é ciência, é uma religião, o evolucionismo. But even though they are atheists, they actually have a God. Ainda que eles falem, a maioria diz que eles são ateus, eles têm um Deus. Their God is the God of random chance. O Deus deles é o Deus do acaso, tudo acontece por acaso. And they believe that time, space, and mass are eternal. E eles acreditam que tempo, espaço e matéria são eternos. And that only random chance brings about what we see E today. tudo assim, do acaso, tudo começa a acontecer e se forma. As Christians, Como cristãos, as creationists, como criacionistas, we say all 3 had a beginning at the same a time, gente fala que esses 3 elementos tiveram um começo no princípio, de alguma maneira, 6,000 years ago. 6.000 anos atrás. And this is what's important. Isso é importante. If you push an evolutionist hard enough, Se você começa a bater papo, ter um debate com um evolucionista, they have to admit, eles têm que admitir, if one of the 3 had a beginning, se um desses 3 tivesse tido um começo, né, o tempo, o espaço, a matéria, the other 2 began at the same time. os outros 2 também começaram no mesmo tempo. And they will admit it if you push them hard Se enough. você começar a debater com o evolucionista, eles vão ter que admitir que eles começaram, Now, que tiveram começo, eles não são eternos. please look at your Bibles. Então vamos olhar na Bíblia, At the end of verse 1, lá no final de Gênesis 1:1, do you see a period? você vê lá que tem um ponto final, né? E a terra, ponto final. Okay, remember, this is just a sharing time, like a big class. Então é como a gente está tendo aqui uma aula, tá, pessoal? Isso aqui é uma grande aula. So when I ask questions, I would
really appreciate answers. Você pode, se eu perguntar, vocês podem responder. Tem um ponto de interrogação aí, um ponto de final aí? At the end of verse 1, do you see a period? Sim? Vocês veem? See. Well, please do me a favor. Então me faz um favorzinho aí. Erase it. Tira esse ponto. Please erase it. Só tira o ponto aí. There is no period at the Não end of tem verse 1. ponto. I realize, especially for those of you that have your Bible on a phone, this is going to be very difficult. É difícil tirar o ponto aí no telefone, né? But please erase it. Tira esse ponto, pode riscar ele. Remember, in the ancient languages of Hebrew, Aramaic, and Greek, Lá nas línguas antigas, né, de grego, hebraico, aramaico, there are no punctuation não marks. tinha pontuação. And a person trying to do the finest possible translation E, cara, os caras estão traduzindo a Bíblia, é claro, eles tentam fazer o melhor. can still punctuate it incorrectly. Mas podem colocar as pontuações de lado errado. And there is no period at the end of verse Então 1. não tem ali o pontuação ali, o ponto final. Maybe you could put a comma, Talvez você pode botar ali uma vírgula, but the first period is not until the end of verse 2. mas aí você vê que começa o versículo 2 é a continuação. Verse 1, verse 2 are one complete O versículo 1 e sentence. 2 é uma sentença completa. And before we leave verse 1, because we haven't got everything out of it yet, Porque ainda a gente vai falar mais do versículo 1 ainda, tem mais coisa. what else do we learn from verse 1? O que mais a gente aprende do versículo 1? This is going to seem incredibly simplistic. Ó, vai parecer muito simples o que eu vou falar aqui para vocês. I understand that. Eu sei disso. But what I'm about to say is utterly, eternally profound. Mas o que eu vou falar para vocês é muito grande e é eternamente profundo. I know it sounds simplistic. Vai soar muito estranho e muito simples para vocês o que eu vou falar. You're going to say, of course. Claro, você vai falar, é óbvio. But it is an utterly profound truth. Mas é uma verdade absurdamente enorme e profunda. Verse 1 tells us God exists. Versículo 1 fala que Deus existe. What are the two single greatest truths of the entire Bible? Quais são as duas grandes verdades da Bíblia inteira? Before crucifixion, Antes ainda da crucificação, blood atonement, do perdão dos pecados através do sangue de Jesus, kinsman redeemer, a Jesus como nosso Redentor, before everything else in the Bible, antes de tudo na Bíblia, what are the two single quais greatest são truths? as duas maiores grandes verdades? Number 1, Primeira, God Deus exists. existe. Number 2, Número 2, He does reveal Himself to us in a noble way. Ele revela Ele mesmo para cada um de nós de uma maneira muito nobre, muito bacana. Ele trabalha com cada um de nós, de muito joia. These are the two greatest truths of the Bible. Essas são as duas grandes verdades da Bíblia. Think with me. Pensa aqui, If God existed, se Deus existe, but He did not reveal Himself to us, imagina se Deus existisse, criou a gente, mas Ele não se revelasse para a gente. then He has no value to us. Qual é o valor que Ele teria para nós? And so God exists, and He does reveal Himself to us in a noble way. Deus, Ele existe, Ele se revela para nós de uma maneira especial, formidável. It tells us God is eternal. Deus é eterno. He created time. Ele criou o tempo. He's outside of time, Ele está fora do tempo, above time. acima do tempo. He doesn't need time. Ele não precisa do tempo. He gives time as a gift to you and to me. Ele pega o tempo e Ele deu como um presente para você e para mim. Why? Por que Ele fez isso? Because without time, you and I cannot exist. Porque sem o tempo você e eu não existiríamos. We think in terms of past, present, and future. A gente pensa presente, passado e futuro, But God is eternal. mas Deus é eterno. To Him, He is unaffected by time. Ele não é afetado pelo tempo. He can step into time and out of time. Ele dá um passo para dentro, para fora do tempo, ele faz o que quer. And because He created it, E porque ele criou o tempo, He can also end it. ele pode também terminar o tempo. And we are told that there will come a point in the future E a gente sabe que vai ter um ponto no futuro, when God will end time and time will be no more. quando Deus vai acabar o tempo e o tempo não vai existir mais. But you and I cannot exist without the concept of time. Mas eu e você, a gente não pode existir agora sem o conceito do tempo. After all, if we set a time to meet and we don't agree on time,
then I'll come on Tuesday and you'll come on Monday. Se a gente não concordasse com o tempo, eu viria na segunda e vocês viriam na terça. So aren't you glad we agree on time? Que bacana que a gente está de acordo aqui com o tempo, né? Okay, if you're not appreciative, I am. Ó, e se você não concorda com o tempo, eu concordo. But it tells us he is eternal. E fala que ele é eterno. It tells us he is the only creator. Ele é o único criador. He doesn't share the credit with anybody else. Deus, ele não compartilha os dons dele de criação com mais ninguém. He says, I'm it. Eu sou, eu. It's me. Sou eu. É Nobody- assim que ele nobody fala. else. Ninguém mais, só eu. And number 4, E número 4, it tells us he is sovereign. diz para nós que ele é soberano. He is sovereign. Soberano. What is sovereignty? O que quer dizer soberania? Absolute, total, Total. complete, Completo, absoluto, 100% 100%, authority. autoridade. When a sovereign speaks, it happens. Quando um soberano fala, acontece. There's no hesitation. Não tem hesitação, There's no questioning. ninguém titubeia, ninguém pergunta nada. If he says it, it Ele happens. fala, acontece. And God is sovereign. E Deus é soberano. Well, how are we doing with verse 1 so far? Então, como é que está então agora? O versículo 1. Anybody learn anything new? Aprenderam alguma coisa nova no versículo 1? 2 people. 2 pessoas. Olha lá, more, there's more raising hands Oh, right there. 3 people. Okay. 3, 4, oh, there's more here. Well, now let's go to the end of verse 1. Então, a gente, quando termina o final do versículo 1, And there's no period. não tem ponto final, lembra? You have to understand how God wrote the Bible. Como que Deus escreveu a Bíblia? First of all, he is a perfect scientist. Ele é um perfeito cientista. Okay, I'm going to give them a second chance. Ele é um perfeito cientista. Yeah? I said God is a perfect scientist. Perfeito cientista Deus é. Amen. He's also a perfect author. Ele também é um autor perfeito, autor de livro. Hello? É? And think for a moment. You and I cannot use various literary mechanisms unless he did it first. A gente não poderia escrever de maneira, vários mecanismos da literatura, se Deus não tivesse feito primeiro. É Deus que criou a maneira de escrever. In the Bible, Na Bíblia, God uses metaphor, Deus fala muito de metáforas. analogy, Ele usa analogias, comparações, proverb. provérbios. He uses simile. Ele faz as coisas, ele assimila as coisas, ele explica as coisas da maneira que ele quer. He uses all of the literary style and terms that we do today. Todos os estilos literários que a gente usa hoje, Deus também usou. And if he did not do it first, we could not do it. Se ele não tivesse feito primeiro, a gente também não poderia fazer. Also in languages. E também nas línguas, Now we have people here, including Lily, who know multiple a gente languages. tem pessoas aqui que conhecem mais de uma língua, But every language mas cada idioma has sub-languages. tem subidiomas. You may not understand quite what I meant, Talvez você não entenda bem o que eu estou falando aqui, but every language has mas tem sub-languages. subidiomas nas línguas. I would ask the question, Vou te fazer uma perguntinha aí. if you were writing a business report, Se você estiver escrevendo um artigo comercial, por exemplo, né, de negócios, you would do it differently than if you were writing poetry. você vai escrever diferente de um poema, Agreed? certo? So every language has Então, sub-languages. cada idioma tem o seu sublíngua, né? Genesis is written in Hebrew continuous narrative. Gênesis é escrito numa narrativa contínua hebraica. In Hebrew, this is the way you write real history. É assim que você escreve história em hebraico. This is not fiction, Não é ficção, it's not poetry, não é poema, is an accurate account of what God did. é um conto, um relato bem preciso do que Deus fez. There's no period at the end of verse 1. Então não tem ali o finalzinho, não tem o ponto final. The sentence continues. Aí a sentença continua. And the earth was, E a terra era. I believe the Portuguese translation was Yeah. formless and void. E a, correct? em português está vazia e sem forma. Now, formless and void. Sem forma e vazia. O que quer dizer?
Now, I want you to understand what that really Eu means. quero que você perceba exatamente o que quer dizer sem forma e vazia. Now, evolutionists, Os evolucionistas, they are experts on what is called the word meaning switch. eles manipulam as palavras, eles modificam. Evolutionists will change words to mean things they were never intended to mean. Eles manipulam as palavras, o sentido das palavras para se transformar numa mentira. But if you have known me these 20 years, Mas se você conhece, you know that I'm not interested in a word-for-word translation. você sabe que se você me conhece mais de 20 anos, você sabe que eu não estou numa tradução de palavra por palavra. I want an interpretation by concept. Eu quero usar um bom senso para interpretar o que está querendo dizer ali. That's a much higher level. É um nível muito maior para você ler. And so I don't want a word-for-word translation. Então, a gente não pode fazer uma tradução palavra por palavra, claro que não. I want an interpretation by concept. É uma interpretação, você lê e você entende o conceito do que está escrito. I know what it says, Eu sei o que fala, but what does it mean? o que significa. And when it says here, formless and void, Quando fala ali que ela era sem forma e vazia, some people will say, oh, God created out of chaos. todo mundo fala assim, muita gente fala, foi caos, Deus criou do caos. Impossible. Não é impossível. God would never create from chaos. Deus nunca criaria algo do caos. He's an orderly God. Ele é um Deus organizado. And so, what words could we substitute here to better understand what the Bible says? Então, o que eu poderia substituir aqui essas palavras para entender melhor? And if we substitute words, they must be equal. E a gente tem que substituir por palavras que são iguais. What could we substitute for formless Sem forma, o que eu posso falar? to get a better idea? Para entender melhor. Imagina a Terra sem forma. Well, it's formless, Sem forma, without form, não tem forma, or ou unformed. não é formada. Unformed. Não é formada, ela não existe, ela não é formada. That's the best É understanding. o melhor entendimento. And what is a void? O que quer dizer vazio? Well, a void is empty, Vazio, blank, sem nada, vacuum, é um vácuo, or ou unfilled. não está preenchida. And what is the best understanding of verse 2? Então, qual que é o melhor entendimento do versículo 2? Remember that God is the potter, we are the clay. Você Correct? se lembra sempre disso? Deus é como se ele fosse um oleiro, né? Aquele cara que faz o vaso e a gente é o vaso, ele faz a partir da argila, do barro. And when God spoke the earth into existence, Então, quando Deus falou para a terra existir, it's kind of like a ball of clay, imagina uma bola de argila, but it is unformed and unfilled. mas está toda sem forma, ela não está preenchida. During the first 3 days, Durante os 3 primeiros dias, like a potter with clay, como um oleiro, né, que vai pegando ali o barro, aquela argila, he will form the earth. ele forma a terra. The second 3 days, Os segundos, 3 outros dias, né? he will fill the earth. Ele vai encher. Então, os 3 primeiros dias ele forma, depois os outros 3 dias ele preenche a terra. So unformed and unfilled. Então, ela está sem forma, ela não está preenchida. The first 3 days, he will finish the forming. E aí, dos 3 primeiros dias ele termina de formar tudo aquilo. The second 3 days, he will finish the filling. E os outros 3 dias ele vai preencher o resto. And it says that there was this, in darkness over the face of the deep. Então, fala que ele estava na escuridão, na face do abismo. First of all, that tells us there's a layer of water on the surface, Então, na superfície tem uma camada de água. and critics of the Bible, non-Christians, Os não- critics of the Bible, Os não cristãos, will say, well, darkness means evil. muitas vezes, ou mesmo pessoas que eles leem e falam assim, escuridão quer dizer malignidade. And they will criticize the Bible. E aí eles começam a criticar a Bíblia. But let me ask you a question. Mas deixa eu te fazer uma pergunta.
First of all, God's there. It cannot be evil. Deus, você sabe que Deus ele não pode ser maligno, ele não tem como ser maligno. And while we can use darkness as a metaphor for evil, Ainda que a gente na Bíblia também a gente use as trevas, a escuridão como uma metáfora para uma coisa ruim, scientifically, what is o darkness? que quer dizer cientificamente a escuridão? Absence of light. Absence of É light. isso aí, ausência de luz. And here it is obvious this is absence of light. É óbvio que aqui é ausência de luz. And why is it E obvious? por que isso é óbvio? God does not create light until verse 3. Porque Deus ele não cria luz até o versículo 3. And so everything through verse 2 will be in darkness. Então tudo que está sendo criado até o versículo 2 está em completa escuridão. And this is a very important concept to understand E isso é um conceito importante que a gente tem que começar a entender. because of what comes next. Por causa do que vem depois. It says, then the Spirit of God, the Holy Spirit, Então ele fala que o Espírito de Deus, o Espírito Santo, was moving over the waters on the surface. ele estava se movendo sobre as águas, sobre a superfície. Now, I have said this before in the congregation. Eu já falei isso antes. One of the things I love about coming to Brazil. Uma coisa que eu amo vir para o Brasil. Now, I love the people first, Primeiro, eu amo as pessoas. but you know a lot about agriculture. Vocês sabem muito sobre agricultura aqui no Brasil. You cannot see it, Vocês podem não ver, but on my belt buckle, mas eu tenho aqui um cinto. I have worn this for 55 years. Faz 55 anos que eu uso esse cinto. It says farmhouse. Casa do fazendeiro. Fala isso no cinto. And the reason I point that out Por que eu falo isso para vocês? is because if you don't have a basic understanding of agriculture, Se você não tem um entendimento básico de agricultura, you cannot understand the majority of the Bible. você não pode entender grande parte da Bíblia. The Bible is written in agrarian language to an agrarian people. A Bíblia é escrita para pessoas agrárias que trabalham no campo de uma linguagem agrícola. And so if you don't have at least a basic understanding of agriculture, Então a gente tem que ter esse entendimento básico de agricultura. you cannot understand the majority of the Bible. Senão a gente não consegue entender a maioria das coisas na Bíblia. But you know something about agriculture. Mas vocês sabem sobre agricultura aqui no Brasil. And that's one of the reasons I love coming here. É por isso que uma das razões que eu adoro vir aqui. It says that the Holy Spirit was moving over the surface of the waters. Então fala que o Espírito Santo estava movendo sobre a superfície das águas. This word in Hebrew Essa palavra em hebraico has three major meanings. tem 3 significados principais. It refers to how a chicken flutters its wings, Nossa, é muito legal. É como uma galinha, como que ela mexe as suas asas, ela bate suas asas, or ou it refers to how a bird can hover over an object, como um passarinho pode pairar sobre um objeto, or ou it is the Hebrew word for brooding. é a palavra em hebraico para brooding, que seria trabalhar alguma coisa. How a chicken broods an egg. Como que uma galinha trabalha o próprio ovo dela, como que ela choca aquele ovo. Anybody here ever raised chickens? Alguém tem galinha aqui? Já teve galinhas? Sabe como é que funciona? Anybody here that raised Alguém- chickens? Anybody here that's raised chickens and Alguém willing, já teve galinhas? and willing to admit it? Não? Uma pessoa não quer contar a verdade que tem galinha lá no quintal? Okay, we have a few hands. Aí teve umas mãos aí. If I say this wrong, Ó, pessoal, que tem galinhas aí, se eu falar errado, you raise your hand. você levanta a mão e fala que eu estou errado. How does a chicken brood an egg? Como que a galinha faz, então, para cuidar e chocar esse ovo? First, she creates the egg. Ela cria o ovo primeiro, So she lays the egg. ela coloca e bota os ovos. And then what does she do? O que ela faz depois? She sits on the egg. Senta sobre o ovo, She warms one side. ela esquenta um lado do ovo, A little later, pouquinho depois, she reaches down ela vai, and she rotates the egg. ela roda o ovo. She turns the cold side up, the warm side down. O lado frio vai para cima e o lado que já foi aquecido vai para baixo. And she sits on the egg. E ela senta no ovo de novo. And she warms that side. Aí ela esquenta aquele lado do ovo, Then a little later, e depois she reaches down ela vai, pega aquele ovo and she rotates the e egg. roda aquele ovo novamente. What is she doing? O que ela está fazendo? She's incubating the egg.
ela está incubando o ovo. She's energizing the systems. Ela está energizando o sistema. A gente não sabia disso. Sorry, didn't mean to do that. But here, Mas olha só. this is what the Holy Spirit is doing. Gente, é exatamente o que o Espírito Santo está fazendo na Terra. This is where God starts the rotation of the earth. É onde Deus começa a rotação da Terra. That just like the chicken, Exatamente como uma galinha. the Holy Spirit starts the rotation of the earth. O Espírito Santo começa a rotação da Terra. And think with me for a moment. E vamos pensar um pouquinho. What is the Holy Spirit doing? O que o Espírito Santo está fazendo? He's incubating the earth. Ele está incubando a Terra. He's energizing the Ele systems. está energizando os sistemas da Terra. It's very important to understand that É this occurred in darkness. É muito importante entender isso. Isso está acontecendo em escuridão ainda. And remember, E lembra, the earth is not a perfect round você sphere. sabe que é óbvio que a Terra ela não é uma esfera, né? Ela não é um círculo perfeito. The earth is slightly egg-shaped. A Terra é um pouquinho a forma de um ovo, né? Ela é um pouco oval. The earth is wider than it is tall. A Terra ela é mais larga do que ela é alta, né? Em largura do que a altura. And so the earth is slightly egg-shaped. Então a Terra é um pouquinho o formato de um ovo. And so in darkness, the Holy Spirit starts the egg-shaped earth rotating, Então ainda em escuridão, o Espírito Santo começa a rodar essa Terra and he's energizing the e systems. energizando os sistemas. It's very important to understand this because the earth is already rotating in darkness. É importante você então lembrar e saber que a Terra começa a rodar ainda em escuridão. A luz não foi criada. And in verse 3, E lá no versículo 3, God commands light to come into existence. Deus comanda que a luz venha. This is not casual. Isso não é casual. In Hebrew, it is a command. Em hebraico, isso é um comando. And God does not need the sun, the moon, the stars to create light, reflect light. E Deus não precisava do sol, da lua, das estrelas para criar luz. He is the light giver. Porque Ele é a luz. Light surrounds his throne. No trono dele tem luz o tempo todo. And in verse 3, he commands light to come into existence. Então, no versículo 3, ele dá um comando para que a luz comece a existir. But that light must be traveling in one direction. Mas essa luz, ela tem que viajar somente em uma direção. Because as the earth is rotating, À medida que a Terra está rodando, there's one period of darkness, tem um período de one escuridão period of light, e um período de luz. one rotation, E tem uma rotação. one day. Um dia. Now, God says it's a day. Deus falou que isso é um dia. He did not say it's millions of years. Ele não disse que isso são milhões de anos. You must be able to defend the days of creation. Vocês precisam saber defender os 6 dias da criação. He says each day is one day. Ele falou que cada dia é um dia. It's day 1, day 2, day Dia 3. 1, dia 2, dia 3, literal. One rotation, one period of darkness, one period of light. Uma rotação, um período de escuridão, um período de luz. Jesus said, Jesus disse, Adam and Eve were there at the beginning. Adão e Eva estavam lá no início. Did Jesus say they came along millions of years later? Jesus falou que eles vieram milhões de anos depois? No. Não, Jesus não disse isso. But the greatest section of the Old Testament outside of Genesis, Além de Gênesis, a grande outra seção do Antigo Testamento, to prove that these are 6 days just as we que experience prova que today. esses são 6 dias literais. For a moment, please turn to the book of the Exodus, Vamos lá para o livro de Êxodo, chapter 20. capítulo 20. The book of the Exodus, chapter 20. Êxodo 20. Here, God is giving the 10 Commandments. Deus já está dando para o pessoal lá os 10 mandamentos. It is so important to God É tão importante para Deus that you understand that these are 6 literal days as we experience today. que vocês entendam que esses são 6 dias literais como a gente tem hoje. That in the middle of the giving of the 10 Commandments, E durante no tempo que Deus estava dando os 10 mandamentos para o pessoal, He stops. ele para. No meio ali. Please look at verses 8 to 11. Então vamos lá, Êxodo 20, 8 a 11. He says,
You shall work 6 days and rest 1. Ele fala, vocês vão trabalhar 6 dias e vão descansar um dia. And then he says why? E ele fala, por quê? Because I did. Porque eu descansei. I worked 6 days and rested 1 in creation. Eu trabalhei 6 dias na criação e descansei um. And he gives us a template for how we're to live our lives. Então ele mostra ali com ele mesmo um modelo de como que você precisa viver os seus dias. 6 days we labor in the natural, never forgetting the supernatural. 6 dias a gente trabalha no natural aqui na terra, mas a gente não se esquece do sobrenatural. But on the 7th day, Mas no 7º dia, on Shabbat, no Shabat, people say, oh, it's the day of rest. as pessoas pensam, o sábado é o dia do descanso. No, you No. misunderstand God. A gente precisa entender o que Deus quis dizer. He says you're to work 6 days in the natural, Vocês têm que trabalhar 6 dias no natural, na terra, never forgetting the mas supernatural. vocês nunca se esqueçam do sobrenatural nesses 6 dias. But on the 7th day, Mas no 7º dia, you're to work just as hard. vocês também vão trabalhar tão bastante como vocês trabalharam nos 6 dias. On the supernatural, Mas vocês vão trabalhar no sobrenatural. never forgetting the natural. Vocês nunca vão esquecer o natural no 7º, então é o contrário. You're to work just as hard. E você vai trabalhar tão assim, bastante como você trabalha nos outros 6 dias. And think about the many things that happened at the cross. Vamos pensar no tanto de coisas que aconteceram ali na cruz. In the Old Testament, Lá no Antigo Testamento, you work 6 days to get to the 7th. você trabalha, no Antigo Testamento, você trabalha 6 dias para você chegar no 7º dia. But one of the things that happened at the cross, Mas uma das coisas que está acontecendo na cruz, the pattern flipped over 180 degrees. o padrão virou 180 graus. And today, we go to church on the first day, E hoje a gente vai para a igreja no primeiro dia, energizing, energizando, né? Tendo gás pra gente ali. and then going out to work 6. E aí a gente vai trabalhar os 6 dias. Well, I think we've done a good job with day 1. How about you? Eu acho que Deus fez um trabalho legal no dia 1. O que vocês acham? You're saying if he takes this long to teach on day 1, we're going to be here till midnight. Meu Deus, a gente só falou do dia 1 aqui, demorou tudo isso para falar do dia 1. E aí, como é que a gente vai sair daqui hoje? I'll try not to do that. Não vou segurar vocês tanto. Take a look at day 2. Vamos olhar no dia 2. What is the only significant thing written for us that occurs on day 2? O que é a coisa significativa que acontece escrita pra gente no dia 2? Now, I said the earth is slightly egg-shaped. Lembra que eu falei que a Terra tem o formato um pouco de ovo? On day 2, No dia 2, I think you had the word firmament. firmament, é o firmamento, com certeza. Deixa eu olhar aqui. No dia 2, haja luz, You have the word firmament. escuridão, as águas. So, you're on verse 7? No versículo 7? Yes. Yeah. No versículo 7 ele fala It's assim. also in verse 6, though. E está no versículo 6 também. Expanse. Expands the heavens on top and the oceans above, But below. we'll use firmament. Ok. So, no 7º, fala assim no versículo 7, ele formou o firmamento. And the word, of course, comes from the word firm. Firmamento vem de firme, Firm. firme. So, in the margin of your Bible, Então, ali na margem da sua Bíblia, ali se você tem uma Bíblia de livro, or in your notes, ali nas suas anotações, please write this word. escreve essa palavra. Next to firmament, Do lado de firmamento, please write the word eggshell. escreve forma de ovo. Formato de ovo. Eggshell. Formato de ovo. Because what does God do on day 2? O que Deus faz no dia 2? He creates an eggshell 16 kilometers thick. Ele cria uma espécie de circunferência no formato de ovo. How many kilometers? 16, 16. 16 quilômetros de espessura. A Now, terra. now there's water on the surface, Então você lembra que tem água na superfície, but he creates an eggshell 16 kilometers thick. 16 quilômetros de espessura nessa terra. Below that, Abaixo desses 16 quilômetros, he creates a layer of water 1.6 kilometers thick. ele cria outra camada de água 1,6 quilômetros, ou seja, 1 quilômetro e 600 metros abaixo da terra. And below that is the rest of the earth. E abaixo daquilo tem o resto da terra, ali no centro, o núcleo da terra. This layer of water, 1.6 kilometers thick, Essa camada de água que tem 1,6 quilômetros de espessura
That's the waters below. São as águas que ele cria, você pode ler ali, abaixo. Ele cria abaixo da terra. He creates the waters below. Ele cria as águas abaixo da terra. This is the water that he will use to flood the earth. Essas são as águas que ele vai usar no dilúvio para inundar a terra. And he puts it there 1,656 years before the flood. E ele coloca essas águas lá 1656 anos antes do dilúvio. Vai demorar 1656 anos para o dilúvio acontecer. Essas águas já estão lá embaixo. Knowing he will need it Ele later. sabia que ele ia precisar daquelas águas. I think that makes God a pretty good planner. Então Deus é um bom planejador, né? How about you? E o que vocês acham disso? I mean, I don't know about you. Eu não sei vocês. I can only plan out about 40 years. Eu consigo planejar 40 anos, ele consegue. Tomorrow's a problem for you, Amanhã já está planejado para vocês? but God can plan out 1,656 years. Mas Deus pode planejar 1656 anos. That's the only significant thing God does on day 2. Essa é a coisa mais significativa que Deus faz no dia 2. But I would remind you, Mas eu quero lembrar vocês de uma coisinha. as you go into the earth, À medida que você vai entrando para o centro da Terra, on average, na média, the earth gets hotter at 30 degrees Celsius per kilometer as you go down. à medida que você vai cavando 1 quilômetro para baixo, a Terra fica 30 graus Celsius mais quente. You go down 16 kilometers. Então você lembra que tinha 16 quilômetros para baixo? The temperature, well, it's about 480 Celsius. 480 Celsius, graus Celsius. And this is liquid water. Água líquida, lá embaixo. What do you call liquid water at, say, 480 degrees Celsius? Água líquida a 480 graus. Very hot. Steaming hot. He said, hot? Ele falou quente. Well, how many of you are familiar with a pressure cooker? Todo mundo conhece panela de pressão aqui, né? Ah, and you know if you keep pressure on water, you can keep it liquid above 100. Você sabe que se você mantiver pressão sobre a água, ela vai ficar líquida a mais de 100. Né? Ela não vai evaporar. Vai ficar líquida. And how many of you have ever seen a pressure cooker that didn't hold on? Alguém já viu uma panela de pressão que não segurou e explodiu? Aha. Third question. Terceira pergunta minha para vocês. What did it cost to repair the kitchen? Quanto custou para consertar a cozinha? But God put liquid water down there at 480 degrees Celsius. Então Deus coloca água líquida lá embaixo da terra a 480 graus centígrados. Now the technical name actually is super hot water. O nome técnico para essa água é água super quente. But it's really liquid steam. Mas é um vapor líquido. It is an accident looking for a place to happen. É uma água que está lá pronta para sair. And so God put that down there knowing he would need it later. Deus colocou e criou aquela água lá porque ele sabia que ele ia precisar depois. And let's take a look at day 3. Vamos olhar lá no dia 3. Notice on day 3, Olha no dia 3. what does God do? O que Deus faz? How many of you went to a public school? Alguém já foi para a escola pública, estudou em escola pública aqui? And the evolutionary believing teachers taught you. Vocês sabem que os professores evolucionistas, né, ensinaram para vocês They taught you about millions and billions of years that never os existed. milhões e bilhões de anos vocês aprenderam, a gente aprendeu que nunca existiram. And they told you E te falaram 200 million supposed years ago, 200 milhões de anos atrás. all the continents used to fit together. Todos os continentes eram juntos numa coisa só. A big supercontinent they called Pangea. Supercontinente chamado Pangeia. And then they said, E aí os evolucionistas dizem, 200 million supposed years ago, 200 milhões de anos atrás, that supercontinent broke into pieces. esse supercontinente se quebrou em pequenos pedaços And the pieces started to move slowly and e gradually. esses pedaços gradualmente foram se movendo. 3, 4, 5 centimeters a year 3, 4, 5 centímetros por ano. for 200 million supposed years. Suposto milhões e milhões de anos eles estão And that's why the navegando. continents are where they are today. É onde os continentes estão hoje.
Sound familiar? Parece familiar? Já ouviram isso, né? Já estudamos Sounds isso. familiar, Todo right? mundo já estudou isso na Yeah. escola. But that story does not belong to the evolutionists. Mas essa história de Pangeia não é dos evolucionistas. That story belongs to us. A Pangeia pertence aos criacionistas. It's biblical. Ela é nossa, ela é bíblica. It does not belong to the evolutionists. Ela não é dos evolucionistas. Take a look at day 3. Olha no dia 3. On day 3, No dia 3, God caused part of the eggshell to rise up out of the water. o que Deus faz? Deus pega parte daquela casca de ovo que é a terra e faz com que a terra seca saia da água, emerja. And God created the dry land. E Deus cria a terra seca. And God gathered the waters on the surface, which were already there from day 1, Então, Deus pega todas as águas que já estavam lá na superfície, que já estavam lá desde o dia 1, but He gathered the waters into one place. ele junta as águas da terra num lugar. Now, if the water's in one place, where is the land? Bom, se a água está toda num lugar, onde é que está a terra seca? The other one No place. outro lugar. The concept of Pangea is biblical. Então, o continente Pangeia, ele é bíblico. Satan always counterfeits. Satanás, ele sempre distorce a verdade. He always Ele manipulates manipula a verdade, because he cannot create. porque ele não pode criar, ele não cria nada. And he's convinced people of this story taking 200 million years. E o diabo tem convencido as pessoas na Terra dessa história de ter levado 200 milhões de anos e milhões de anos. But it's a biblical concept. Mas o conceito Pangeia é bíblico. If you had looked at the earth from a satellite at the end of day 3, Se a gente pudesse, no final do dia 3 da criação, e estar lá no satélite e olhar aqui para a Terra, you would have looked down at the earth a gente olhar aqui para a Terra, and you would have seen 40% of the surface dry land, você viria 40% da superfície da Terra de terra seca, 60% water surface. 60% de água. Today, Hoje it's 30% dry land, é menos, é 30% de terra seca 70% water. e 70% de água. Why? Por que isso acontece? Because some of the water of the flood never went away. Porque muito daquelas águas do dilúvio, elas nunca foram embora. And how many of you are familiar with something called a continental shelf? Como alguém conhece plataformas continentais? Anybody? Alguém sabe o que são Continental plataformas shelf? continentais? See, they're so far inland. Ai, meu Deus, eles estão aqui, eles não estão tão dentro da terra que nem sabem o que são plataformas continentais ali perto do mar. But some of you remember. Vocês sabem o que é? For those of you that don't, Ah, vamos ver, eu vou falar para vocês o que é. the continental shelf, As plataformas. that's where the continents come down to sea level. É quando os continentes chegam no nível do mar, a terra tenta estar no nível do mar, encontro de terra com mar. But then the land goes out under the water, A terra, ela vai para baixo da água, but it's shallow mas ela é uma água rasa, tá? until you get to the edge of the continents. Até onde você acaba o continente, onde tem aquele precipício do continente, já está dentro da água do mar. And then it goes, E aí vai. Ai, meu Deus. Não é combinado não, tá, gente? Meu Deus. Eu nunca sei o que ele vai Meu falar. Deus. Let's try that again. Ok, vamos tentar de novo. So the continent goes out under the water, Então você percebe que o continente, ele vai para dentro do oceano, Until a you get terra to the seca. edge. Aí ele vai lá no finalzinho que tem um precipício do oceano, do continente. and then it goes, E aí ele vai. Agora não saiu. another thing too. Outra coisa também, pessoal. I'm going to show you some maps with no water. Eu vou mostrar para vocês alguns mapas sem água. Remember when you were in school, they showed you globes of the earth Vocês se lembram que na escola eles mostravam o globo terrestre? or big flat wall maps of the Ou às earth? vezes aqueles mapas na parede? And sometimes they just had the lines for the boundaries of countries and states. Você tem normalmente é o mapa político, né? Com as linhas ali onde termina o país. It's called a political globe É político, um globo político. and not very useful. Mas não adianta muito. Those lines change every Você year. sabe que essas linhas políticas elas mudam quase todo ano, né? But how many of you remember seeing the globe of the earth Mas vocês já viram o globo no relevo da Terra? or a flat wall map Ou você viu um mapa lá?
And you can actually see here are the mountains and there are the valleys. Você começa a ver em relevo, né? As montanhas, os vales. Já Right. viram esse mapa assim? When you were in school, Quando você estava na escola, did you ever ask yourself a question? Why don't evolutionists want me to see what's on the bottom of the ocean? por que que os evolucionistas nunca querem mostrar pra gente o que que tem no fundo dos oceanos? A gente só vê a Terra, né? A gente não estuda o mapa do fundo dos oceanos. Percebeu? Did you ever ask yourself Você that já question? parou para pensar por que que você não estuda o mapa dos oceanos? Why don't evolutionists want me to see what's on the bottom of the ocean? Por que que eu não quero, que eles não querem, os evolucionistas não querem que eu saiba o que tem lá no fundo dos oceanos? We've known what was on the bottom of the ocean for 80 years. Faz 80 anos que a gente já conhece o fundo dos oceanos. Why don't they want you to see Porque eles it? não te ensinam isso na escola. And tonight I'm going to show you the earth with no water Eu vou te mostrar hoje a Terra sem água. and tell you why evolutionists don't want you to see the bottom E of the vou te ocean. contar por que que os evolucionistas não querem que você descubra a verdade e veja essa Terra embaixo do oceano. Because if you can see what's on the bottom of the ocean, because if you can see what's on the bottom of the ocean, Porque se você conseguir ver o que está lá no fundo dos oceanos, you would see the evidence for Noah's flood. você vai encontrar a evidência do dilúvio de Noé. And they don't want you E to eles see não querem it. que você veja e acredite nisso. Another thing too, Então vamos olhar aqui. if you would please turn to Genesis chapter 7, Vamos lá para Gênesis 7, verse 11. versículo 11. Genesis chapter 7, verse 11. Gênesis 7, versículo 11. This is the beginning of the flood. É o início do dilúvio. It says that Noah was 600 years old. O Noé tinha 600 anos. The flood began on the 17th day of the second month. Então, o dilúvio começou no dia 17 do segundo mês. That's the first week of November, the way you and I count time. É primeira semana de novembro, como você conta. And then it says that the flood began by the, Peraí que eu me confundi aqui, peraí. What is- Um mês what e is it? 17 dias de idade. yeah, how's it phrased in Yeah. Portuguese? It's like a month and 17 days. Oh yeah, but then the flood begins. How's it phrased at the beginning of the flood? The fountains of the great deep. All the fountains of the Yeah. great abyss were Yeah. opened. It says all the well, waters Todas of as the great abyss. fontes do abismo e as comportas do céu se abriram. Remember that water from day 2. Vocês se lembram da água do dia 2 que eu contei para vocês, no subterrâneo? But again, what does it really say in Hebrew? O que está realmente falando em hebraico, no original? In Hebrew, it says the waters cleaved. Fala que as águas, elas subiram como se fosse uma faca, elas subiram verticalmente, como se elas cortassem a superfície. That's the actual title of tonight's presentation. É exatamente o título da apresentação de hoje à noite. The waters cleaved. As águas subiram verticalmente como uma faca. A gente tem que traduzir assim, né? Dá para pôr o título, né? Porque cleave é um verbo em inglês que eu não sabia, nunca tinha ouvido falar, mas é aquele movimento que a faca faz assim, ó. Did I say all that? Yeah, I'm explaining to them that I didn't know myself what cleaved Yeah. meant. But to cleave, the verb means to come to a knife edge. Então você vem aqui na ponta de uma faca, It means to come to a knife edge. chega aqui na ponta de uma faca. Conceptually, the Bible says that the waters knifed through from below. As águas, o que a Bíblia diz? Que elas subiram cortando lá de baixo. And so I want you to think about what happened at the beginning of the flood. Então eu quero que você pense como começou o início, né, de tudo ali do Noé, do dilúvio de Noé. That the waters knifed through from As below. águas subiram cortando a superfície. And to really understand it, I'd like to do a little scientific experiment with you E eu tonight. quero fazer um pequeno experimento de ciência com vocês essa noite. Would you be willing to do a little scientific Vamos fazer um experiment experimento de with me? ciência aqui essa noite? 10 people. 10 pessoas só? Sim? Oh, you would? Ah, que bom, você vai, vamos lá. Good, because I'm a licensed scientist. I'm licensed to do experiments. Eu sou um cientista que tenho licença e eu posso fazer um experimento. You don't have to worry about safety. Vocês não precisam se preocupar com a segurança. I'm wearing goggles. Eu estou usando óculos. So, please, Por favor. put down whatever you're holding in your hands at the moment. Então agora você presta bastante atenção aqui em mim. Just set down your notepads, your Bibles, your pens. Olha bem para mim, deixa tudo aí no cantinho. You can pick it back up soon.
Depois você vai pegar a sua caneta e escrever, mas agora olha para mim. Just put everything down Deixe todo mundo, tudo ali fora, ali embaixo, não then- segura nada. and then put your hands up like this. Coloca as suas mãos assim, Just put your hands up like this. ali desse jeito. Your hands are going to represent the top surface of a piece of cheese. As suas mãos vão representar a superfície de um pedaço de queijo. And we're going to take a knife. E a gente vai pegar uma faca, We're going to cleave through the cheese. a gente vai cortar verticalmente pelo queijo, But instead of cleaving downwards, mas ao invés da gente ir no movimento de cima para baixo, we're going to cleave upwards. a gente vai cortar de baixo para cima. So with your hands, Com as suas mãos, please show me. me mostre o que acontece. What would the surface of the cheese look like after the knife came from below up and out? Como vai ficar a superfície do queijo depois que a faca cortar verticalmente de baixo para cima? Como fica o queijo? What would the surface look like? Sim? Just with your hands, show me. Deixa eu ver as mãos. Come on, I can see all the way in the back. Consigo ver as mãos lá. Okay. Estou vendo as mãos, estou vendo que acertou. All right. Thank you. Thank you. Obrigada. Appreciate that. Obrigado. There were a few people who went like this. Algumas pessoas fizeram isso. That's not the way it works. Não é assim que funciona com o queijo. Most of you did something that looks like this. Alguém foi assim? And that's sort of. Quase. Two men I noticed went like Eu percebi this. que dois homens fizeram assim. But wouldn't the cheese actually go like this? O queijo foi assim, olha. Wouldn't the knife come from below Quando a faca subiu, and the cheese would look like o that? queijo fica assim. Is that correct? Certo? Now you do this. Certo? Vocês conseguem fazer assim com a mão dele? Ele dobra a mão tanto. What's the matter? You can't do that? Vocês não conseguem dobrar os dedos que nem eu? Oh, all you have to do is do this 600 times a day for 20 years. 600 vezes por dia, durante 20 anos, vocês vão conseguir chegar aos dedos bem flexíveis como os meus. Well, remember what I've just said. Mas lembra o que eu falei, pessoal? And now we're going to stay taking a look at the earth with no water A gente vai olhar então uma foto da Terra sem água. and see the evidence for Noah's flood. E a gente vai enxergar a evidência do dilúvio de Noé. Before I do that, Antes de eu fazer isso, this is our website. esse é o nosso website. There are a lot of free articles that are in Portuguese. Tem muitos artigos, todos de graça em português. So if you would like, you go to my website, Então você pode ir lá no meu website, creationworldview.org. creationworldview.org. You will see the Brazilian flag. Você vai ver a bandeirinha do Brasil lá. Click on it. Você clica nela, The website turns into e aí Portuguese. vira tudo português. Go to the articles page, Você lê lá, vai nos artigos, and you can look through all the articles there for e free. você vê tudo lá, lê de graça. Read them, print them, Leia, email them. manda para o pessoal, imprima, ensine as pessoas. Now, let's think about what happened at the beginning of creation. Então vamos pensar o que aconteceu no início da criação. God created the earth. Deus criou a terra, There was a layer of water on the surface. então tinha uma camada de água na superfície, lembra? However, Mas on day 2, no dia 2, God creates the waters above and below. Deus cria as águas acima e abaixo da terra. Here you see the waters below. Você vê as águas embaixo da terra, aquelas quentes, né? This is greatly exaggerated Isso aqui está bem exagerado aqui, do jeito que eu fiz, so that you can actually see it. para vocês verem. But 16 kilometers down, 16 quilômetros para baixo, water 1.6 kilometers deep, as águas tiveram, então 16 quilômetros para baixo da terra, as águas tinham a profundidade de 1,6 quilômetros. millions of cubic kilometers of water, Milhões de quilômetros cúbicos de água. at about 480 degrees Celsius. 480 graus Celsius era a temperatura. This kind of water Esse tipo de água is possibly the second most powerful force in nature behind atomic energy. é provavelmente a segunda maior poderosa força da natureza depois da energia atômica. It is incredibly powerful. É muito, muito poderosa a força dessa água.
Now, let's start taking a look at a globe with no water. Então vamos começar a olhar o globo terrestre sem água. Now, I live in Orlando, Florida, Eu here, vivo bem ali em Orlando, Flórida. and if you know much about Florida, Se você sabe um pouquinho da Flórida, there's a big, wide continental shelf on the west coast of Florida. tem uma grande, na costa oeste da Flórida, tem uma plataforma continental muito grande. Ou seja, lembra a plataforma continental? São aquelas águas mais rasas, né? But we can see that it goes all the way around the Gulf of America. Você vê que vai todo em volta do Golfo do México. And in the middle of the Golfo Gulf da of, América, desculpa. Golfo da América agora eles falam lá, é verdade. Gulf of Mexico. I'm sorry, God. But in the middle, there's a big empty hole in the ground. Então você vê bem ali, Now, the number you see here, os números que você vê ali, 3.762, that's meters. são metros, tá? The deepest spot in the Gulf is 3.8 kilometers down. Então, a parte mais profunda no Golfo do México é 3,8 quilômetros de profundidade. So, here we see the continental shelf, A gente vê a plataforma continental ali, and here's the big empty hole in the ground. e ali a gente vê o grande buraco no chão. Now, in the United States, Lá nos Estados Unidos, we have a little river. a gente tem um rio pequenininho. Perhaps you've heard of it. Talvez vocês já ouviram falar dele. It's called the Mississippi. Yeah, the Mississippi. They got it. It's a nice little river. É um riozinho bem pequeno. It drains 2/3 of the North American continent, Ele drena 2/3 de toda a água do continente norte-americano. and it has various nicknames. E ele tem vários apelidos. There's an ancient Indian name, the oldest name for the Mississippi. Tem vários nomes antigos indígenas para o Mississippi. Father of O rivers. pai dos rios. Father of rivers. O pai dos rios. Because so many rivers flow into Porque it. tem tantos rios que acabam caindo no Mississippi. There's another name for it. Tem um outro nome para ele. It's called É chamado Big Muddy. o Grande Lamacento, Big Muddy. Yeah. It's called the Big Muddy. Grande Lamacento. E eu vou explicar por que Grande Lamacento. Why? Why? Por quê? Because every hour of the year on average, Cada hora, the Mississippi carries 14 to 16,000 tons of mud into the Gulf. de 14 a 16 toneladas de lama caem, o Mississippi traz e joga no Golfo do México, por hora. And when the river gets to the Gulf, Então, quando o rio Mississippi chega no Golfo do México, the water slows down. a água para, ela vai parando. The mud precipitates the mouth of the Mississippi, Então, a lama ela se precipita, ela sai da boca ali do Mississippi. forms a big half cone of mud at the mouth of the river. O que ela faz ali, né? A hora que o rio cai no Golfo do México, forma um tipo de um cone cheio de lama em volta ali da boca do rio. And you can see it. E dá para você ver, eu vou mostrar. Now, the river comes down here, O rio está descendo ali, flows into the Gulf, desce no Golfo. but here is the half cone of mud. Isso tudo que você está vendo são as lamas despejadas pelo Mississippi. Evolutionists claim Os evolucionistas dizem que the Earth is 4.5 billion years old. 4,5 billion, 4.5 billion. 4,5 bilhões de anos. Eles falam que a Terra tem. They claim Eles dizem it's 2 million years old. The river is 2 que o rio million tem years old. 2 milhões de anos. The Bible says A Bíblia diz the Earth is 6,000 years old. a Terra tem somente 6.000 anos. That 4,500 years ago, the Earth was completely flooded with water. 4.500 anos atrás somente, houve um dilúvio, a Terra foi inteirinha inundada. And has only been eroding for 4,500 years. E só faz 4.500 anos que está tendo erosão na Terra. Two very different views. Bem diferentes os pontos de vista, né? Would it be any interest to any of you Mas vocês acham interessante to know that there's only 4,500 years worth of mud at the mouth of the Mississippi? que ali na boca do Mississippi, no Golfo do México, tem 4.500 anos
de lamas sendo despejadas. Would that be of any interest? Certo? Vocês estão interessados? Concordam? And let's think together. Agora vamos pensar juntos. If the Mississippi were 2 million years old, Se o rio Mississippi tivesse 2 milhões de anos, the Gulf would be completely filled in. o Golfo não estaria totalmente cheio de lama, ele estaria seco. Né? Não teria como ter água ali. Now, I mentioned the globe of the Earth and those big flat wall maps. Eu sempre falei para vocês que a gente vê o mapa mundi ali, né, na parede ou no globo. And when you saw them, Quando você vê o mapa, a teacher pointed out to you, professor te explicou lá na escola, or you noticed for ou você yourself, percebeu, that in the Atlantic, que lá no Oceano Atlântico, the continents kind of look like they would fit together. você percebe que os continentes se encaixam, né? Is that right? Certo, pessoal? They sort of look like they would fit together. Eles são um quebra-cabeça que se encaixam direitinho. But if you really want to know how well they either do or don't fit together, Mas se você quer realmente saber se eles se encaixam ou não, do you want to take a look at where sea level is today, você quer dar uma olhadinha onde o nível do mar está hoje? or the edge of the continent? Ou você quer olhar o final dos continentes? Vamos olhar? Which would you do? O que você faz? Look at sea level, Vamos olhar o nível do mar? or look at the edge of the continent? Ou vamos olhar aqui onde o continente termina ali, o precipício do continente, né? A borda do continente, dentro da água. What would you do? Vamos fazer? O que você faria? O segundo. The second one. The edge. Yeah. Me too. A borda ali dos continentes já dentro da água, né? So let's just start taking a little look. Então vamos começar a olhar isso daí. Let's go to Brazil. Vamos para o Brasil. Anybody here like to go to Brazil? O pessoal gosta de ir para o Brasil, visitar o Brasil? Hey. Bom, né? Nossa, o melhor do mundo, né? Now, here is what we were looking at, Aqui a gente tem o Golfo do México, onde vocês viram. but here's northern Brazil. Aqui o norte do Brasil. Now, you have a nice little river here too, Vocês também têm um riozinho pequenininho aqui no Brasil, né? right? Certo? Called the Amazon. Amazonas? Yeah. Now, it starts here in the Andes, Ele começa ali no Andes, goes across the country, ele vai pelo corte do Brasil ali, o país, né? flows into the Atlantic, E ele cai ali no Atlântico. carries a lot of mud. Ele carrega muita lama com ele. And notice, there's only 4,500 years worth of mud at the mouth of the Amazon. Faz 4.500 anos que tem lama sendo jogada ali pelo Amazonas. Even more important, E mais importante ainda, notice that there's a flat sand bottom on either side. você percebe que tem a superfície é plana ali? The Atlantic floor right up against the side of the continent. Então, o chão do Atlântico está bem encostado no continente. Now let's see how well those continents did or did not fit together in the E past. vamos ver como que os continentes se encaixavam no passado. Forgive me. Com certeza, me perdão. We're going to go to Argentina A gente vai para a Argentina. just for time, just for Só, short só time. para um pouquinho. But let's take a look at the entire Atlantic. Então, vamos olhar para a terra toda aqui na Argentina. Now, here's the entire Atlantic. Aqui está toda a parte do Atlântico. And if you look at Argentina, Argentina ali, ó, at sea level, lá no nível do mar, it has a very ragged, sawtooth-like coastline. ela tem uma costa bem, como se fossem dentes, com serrotinhos. But look at the continental shelf. Mas olha para a plataforma continental, né? Que é aquela parte mais rasa que sai ali. It's twice the size of Florida. 2 vezes maior do que a Flórida. It is 200 miles wide. 200 That's miles. 320 kilometers. 320 quilômetros de largura, mais ou menos, a plataforma continental ali. And it makes a nice smooth V Você viu que ela faz um V? Dá para ver? back to Brazil. Ela volta para o Brasil. Notice in Brazil Percebe ali no Brasil, that the continental shelf goes in, out, in, out. a plataforma continental, ela entra e sai. Olha ela ali. Perfectly fitting the in, out, in, Ela encaixa out, direitinho ali. in. Dentro, sai, fora, sai ali da África. And the nice smooth V right here. E olha o V ali também na África, que você encontrou ali na Argentina.
And there's only 4,500 years for the mud at the mouth of the Congo. E faz 4.500 anos de lama, por exemplo, no Congo. We really can see these continents used to fit together. A gente dá para enxergar que os continentes eles eram uma coisa só. And take a look at this feature right here. E olha aqui esse desenho. It fits the general shape of the continents. Ele se encaixa na forma geral dos continentes. And does it look like this? E ele parece isso daqui, olha, bem no meio lá do Atlântico. This is where the waters knife through from below. Vocês lembram quando as águas cortaram lá de baixo e subiram como uma faca para o dilúvio? Foi ali que aconteceu. You'll notice this crack comes out of the Indian Ocean here. Você percebe essa fenda que vem e que vai lá para o Oceano Índico? So let's go to the Indian Ocean. Vamos lá agora para o Oceano Índico. Here, Olha lá. we see the crack goes that way, A gente vê que a fenda segue naquele caminho, but it also goes east. mas ela também vai para o leste. And it breaks Australia off from Antarctica. E ela quebrou a Austrália da Antártica. Here, the crack comes out of the Indian Ocean. Olha a fenda lá no Oceano Índico. You can see the obvious fit of Antarctica against Você Australia. vê bem a plataforma continental da Antártica com a Austrália. At the time of the flood, Antarctica was broken off of Australia and moves 1,000 miles south. Então, na época do dilúvio, a Antártica ela era colada na Austrália. Com o dilúvio, ela quebra da Austrália e ela move 1,000 quilômetros, são 1.000 quilômetros para o sul. But then the crack continues across the Pacific. E aí, a fenda, ela continua e vai para o Oceano Pacífico. Comes in the Baja of Mexico, Aí ela chega lá na região de Baja, no México. joining the Pacific Ring of Fire coming up from Chile, E ali no México, ela se junta com o anel de Pacífico do Fogo que vem lá do Chile. goes up through California Sobe pela costa da Califórnia, to Alaska, vai até o Alasca, through the Aleutian Islands. vai ali nas Ilhas Eleutas. How many of you heard of the 8.8 quake in Kamchatka the other day? Alguém escutou sobre o terremoto que teve de 8.8 em Kamchatka? Aha. Well, that's Kamchatka. Ali, olha, bem ali. So the crack comes through the Aleutian Islands to Kamchatka, Então, a fenda, ela sai ali das Ilhas Eleutas, vai até Kamchatka, goes down through Japan, aí desce para o Japão, as Philippines, Filipinas, across New Guinea, ali vai no New Guiné, to, Nova Guiné, to Samoa, aí vai até Samoa, as Ilhas Samoa, turns, aí dá uma viradinha, goes right straight through New Zealand. desce para Nova Zelândia. So the crack comes out of the Indian Ocean, Então ela sai, a fenda sai do Oceano Índico, sobe around the Pacific, em volta do Pacífico todinho, and meets itself again there. e ela se encontra novamente ali embaixo onde ele mostrou. But if we go back to the Atlantic, Mas se você voltar lá para o Oceano Atlântico, the crack comes out a of the fenda Indian Ocean, sai, up the middle of the Atlantic, sobe bem no meio do Atlântico, does not stop at the North Pole. ela não para no Polo Norte. It goes past the North Pole Ela passa pelo Polo Norte and ends when it hits northern Russia. e ela acaba quando ela termina ali, atinge o norte da Rússia. So in the Atlantic, it ends when it hits Russia. Então ela vai pelo Atlântico, vai até o norte da Rússia e ela termina a fenda. In the Pacific, it goes all the way around and meets itself. E aí a fenda do Pacífico, ela vai toda em volta do Oceano Pacífico, se encontra ali novamente. So we know where it ends. Então a gente sabe onde ela termina. What's the next question you would ask Qual a yourself? próxima pergunta que você faria para mim? Qual seria? What's the next question you'd ask? Qual seria a próxima pergunta que alguém faria para mim? If you know where it ends, Se você sabe onde termina, where does it start? where does it begin? That's a really good Yeah. question. Boa pergunta. Let's see where it begins. Vamos ver onde é que começa. Let's go back to the Indian Ocean. Vamos voltar lá para o Oceano Índico. You notice the crack here goes west and east, Você percebe que a fenda ali ela vai para o oeste e para o leste. but if you go north, Mas se você subir para o norte, it goes almost straight north ela sobe para o norte, assim, verticalmente, em linha reta, to the equator. chega na linha do Equador, This is the equator, ali é a linha do Equador,
And at the equator, it turns about 45 degrees northwest. Aí na linha do Equador, a fenda ela vira sentido noroeste 45 graus. Going towards Saudi Arabia. Chega lá na Arábia Saudita. But here, Mas ali, it turns about 90 degrees, ela vira 90 graus. goes right straight down the middle of the Gulf of Aden. Ela chega ali no Golfo do Aden. But then it turns Aí ela vira about 90 degrees, 90 graus. goes right straight up the bottom of the Red Sea. Ela sobe ali pelo fundo do Mar Vermelho, a fenda. And notice the crack keeps getting smaller and smaller and smaller. Você percebe que ali a fenda começa a ficar cada vez menor? We know we're getting near the beginning. A gente está percebendo que a gente está chegando perto do começo. Now, those of you with really good eyesight, Agora, vocês que têm uma boa visão, whether you can see it in the small screen não or the sei se big você one, consegue ver ele na tela pequena ou na grande, here at the north end of the Red Sea, ela termina ali no Mar Vermelho, ela fica pequena, não, ela não termina, ela fica pequena. the crack turns one more time, Aí a fenda, ela vira mais uma vez. and it goes right straight up that little blue line you see right here. Essa pequena linha azul, a fenda segue por essa pequena linha azul. Can any of you see that? Vocês enxergam essa linha azul? Eh, Bem eh, pequenininha, ela é bem estreita. A little blue line right here, Essa bem pequenininha ali, a linha azul. and it stops right there. E para bem ali naquele pontinho que eu mostrei. What that means is this. O que significa? The crack goes up the Red Sea, Então, a fenda sobe pelo Mar Vermelho ali, turns, ela vira, goes right straight through the Dead Sea, ela sobe para o Mar Morto, right straight up the Jordan River, pelo Rio Jordão, right straight through the Sea of Galilee, pelo Mar da Galileia, right straight up the Jordan River, pelo Rio Jordão. and starts at that spot right there. E ela começa naquele lugarzinho onde eu mostrei para vocês ali com a luz. A place the Bible calls Caesarea Philippi. Cesareia de Filipe. Now, I know that you've taken tours of Israel, Eu sei que quem vocês vão para Israel, o pessoal que já foi para Israel, vocês fazem viagens. and so you've seen Caesarea Philippi maybe more than once. Talvez vocês já tenham visto Cesareia de Filipe mais do que uma vez. But why is it so important? Por que é tão importante? First, Primeiro, this is where clear living water comes right out of a rock. em Cesareia de Filipe tem uma água clara, vivente, linda, que sai da pedra, sai da rocha, água viva. If you've not been there, Se você nunca foi lá, to give you an idea, it was the Disney World of pagan religion. era o Disney World da religião pagã nos tempos antigos. This is a place where hundreds of thousands of pilgrims would go in pagan worship. Milhares de pessoas iam lá todos os anos iam fazer, por exemplo, adoração a deuses, a ídolos. They had souvenir shops, Tinham lojas de souvenir, provavelmente, fast food restaurants. restaurantes fast food. They really catered to the tourists. Provavelmente eles cuidavam bem dos turistas. And there was a cave. E ali tem uma caverna. When Jesus was alive, the water came out of the cave. Quando Jesus estava vivo, a água saía ali daquela caverna, água viva. That cave was called one of the gates of hell by the ancients. Os antigos chamavam aquela caverna de dos portões do inferno. Next to it was a place of the worship of the god Pan. E do lado dessa caverna, saindo água, tinha um lugar de adoração do deus Pan. Temple to the god Nemesis. O templo de um outro deus chamado Nêmesis. A big temple to the god Zeus. Um grande templo para Zeus. A temple to the nymphs that Pras Pan used to chase ninfas. through the woods. Para as ninfas também que viviam ali na floresta. A temple to the sacred mummified goats. E também tinha um templo para os bodes mumificados ali. And finally, a dancing floor where men would wear costumes like goats and dance and worship E a bem Pan. ali tinha um lugar onde os homens podiam dançar numa arena vestidos de bodes. This is where Jesus walked his disciples from Capernaum, the fishing village of Peter. Ali é onde Jesus saiu de Cafarnaum, que era o lugar onde Pedro morava, e saiu com os discípulos e foi para esse lugar. They started on the north shore of the Sea of Galilee, Eles começaram a andar ali na praia do norte do Mar da Galileia,
Jesus took his disciples and walked them to Caesarea Philippi, E Jesus pegou seus discípulos e caminharam até Cesareia de Filipe, acredita? into the Golan Heights. E ali ele foi para as montanhas de Golã. Jesus would never have gone up where the little temples were, Jesus era judeu, ele nunca iria subir naqueles templos onde tinham aqueles deuses pagãos. but he went where you could see them. Mas ele foi lá. He put his back to the temples, Ele colocou as costas dele para o templo desses deuses. put his disciples in front of him. E colocou os discípulos dele bem na frente dele. They had a choice, E aí os discípulos tinham uma escolha. Jesus or the religions of the world. Jesus, ou eles olhavam para Jesus, ou eles olhavam para as religiões do mundo. Jesus asked them, E Jesus pergunta para eles ali: who do men say that I am? quem que os homens falam que eu sou? Some said you're John the Baptist, raised from Alguns the dizem dead, que você é João Batista, que ressuscitou, or one of the prophets. ou dos profetas. And Jesus said, well, that's what they say. Jesus falou: é isso aí que o pessoal fala por aí de mim. That's Dr. Grady's loose translation. É a parafrase do Dr. Grady aqui. And then he asked them one of the two most important questions in the entire New Testament. E aí Jesus faz uma das principais perguntas, das duas perguntas principais, uma das perguntas mais formidáveis do Novo Testamento. Jesus says, yes, that's what the world says. Jesus fala: sim, isso é o que o mundo fala que eu sou. And then he asks his disciples, E aí ele pergunta para os discípulos: but who do you say that I am? mas quem que vocês dizem que eu sou? Peter, moved to the Holy Spirit, said, Pedro, movido pelo Espírito Santo, diz: thou art the Christ, the Son of the living God. o Senhor é o Cristo, o Filho do Deus vivo. Jesus responded, E Jesus respondeu: blessed art you, Simon Bar-Jonah. bendito seja você, filho de Simão Bar-Jona. My Father in heaven revealed that to you. O meu Pai no céu revelou isso para você. And then he says, E aí ele diz: upon that foundational bedrock truth, sobre esta fundação de rocha, de verdade, Jesus would build the church, Jesus disse que ia construir a igreja dele. not Peter. Não sobre Pedro, sobre ele. And Jesus asked that question, E Jesus faz essa pergunta. where living water comes right out of a rock. Ele faz essa pergunta para os discípulos exatamente naquele local onde tem águas vivas saindo da pedra. Olha só. But it is also a place Mas também ali é um lugar, where the flood of Noah began. exatamente ali onde o dilúvio de Noé começou. Now, do you think he just did that by accident? Você acha que foi por acaso que Deus fez isso e que Jesus fez isso? Você acha? Did he just get lucky? Ah, ele ficou sortudo, assim, puxa, foi só coincidência, tá no mesmo lugar. Happenstance? Foi circunstâncias ali da vida. No? Não? No, I think Jesus knew exactly where he Eu was. sei que Jesus sabia exatamente onde ele estava. I think he was there before that crack was there. Eu sei que Jesus estava ali antes de que as fendas começaram a se arrachar e as águas do fundo ali das profundezas subiram. But let's think about what happened at the time of the flood. E vamos pensar o que foi que aconteceu na época do dilúvio. 1,656 years after creation. 1656 anos depois da criação. About the year 2350 BC. Mais ou menos 2350 anos antes de Cristo. God says it's time for the flood. Deus falou: hoje é o dia do dilúvio. So he gets out this 16-kilometer long pin. Então Deus pega um pedaço de madeira, um pedaço de pau de 16 quilômetros de comprimento, como se fosse um canudinho. Goes to where Caesarea Philippi is today. Vai lá exatamente onde é Cesareia de Filipe hoje. Sticks the pin down 16 kilometers. Pega o canudinho e fura 16 quilômetros nas profundezas da terra. And then he goes, E aí ele vai. Eu vou ficar melhor. I'm getting better, doctor. You are. You gotta preach to more people about this. I'll get better. You'll get better. Ele Okay. vai pregar para muita gente, se Deus quiser, sobre isso. But he puts it down 16 kilometers to that layer of liquid water at 480 degrees Celsius. 16 quilômetros o canudinho vai lá naquela grossa camada de água que tem mais de 480 graus, That liquid steam. que é um vapor líquido que está embaixo da terra. This is what causes volcanic eruptions. É o que causa as erupções vulcânicas.
And what happens? E o que acontece? Well, the water starts coming up the hole. Quando as águas começam a subir pelo buraco, When it gets to the surface, quando elas chegam na superfície, it's going to explode in a huge volcanic eruption. elas vão explodir numa grande erupção vulcânica. And it's going to go E vai. Ainda bem que eu estava concentrada, não deu tempo. well, I woke them up. Oxe, alguém acordou aí. But what's that going to do? Mas o que que faz? It's going to make the hole bigger. Vai começar, quando essa água explode, o buraco fica maior. But if the hole's Por bigger, causa da pressão, e se o buraco fica maior, you're going to get more water. mais água vai sair. But it's going to explode. E vai explodir mais. That's going to make the hole bigger. Então vai fazer o buraco ficar cada vez maior. You'll get more water. Mais água, Bigger hole. maior buraco, More water. e mais água. Bigger hole. E o negócio vai More water. mais água, e assim vai. And that crack starts forming. E aí você começa a ver essa fenda que eu mostrei para você se formando. Head south, Lá no sul, indo para o sul, forming what is today the Jordan River Valley. formando o que é hoje o Vale do Rio Jordão. Remember, the Red Sea was not there, Você lembra que o Mar Vermelho não estava ali? but it's going to form the bottom of the Red Sea Ele vai here. formar como a gente conhece o Mar Vermelho hoje. When it gets right here, Bem ali, olha. it no longer has to cut through a continent. Então a água ela vai cortar através de um continente. It only has to cut through an ocean floor. Ela não vai cortar através do continente todo, mas só do chão do oceano. So it has less work to do. Então ali ela tem menos trabalho para fazer a água. So it can do more work faster. Então a água vai mais rápido. You can actually see how the crack gets bigger E aí here. você começa a ver como que a fissura vai aumentando, ficando cada vez maior para baixo. Then it splits, E aí ela vai se dividindo. goes east and west, E aí a fenda, uma vai para a direita, a outra vai para a esquerda. breaks 3 continents off from the others. E aí ali no dilúvio ela quebra 3 continentes. Ela separa eles de uma vez. And the continents separate E eles se separam, os continentes, in just 1 year. em somente um ano. Why? Por que um ano? Because they are floating on a layer of water. Porque os continentes, eles flutuam em camadas de água. When Pangaea is cut, Quando a Pangeia é cortada por The con- essas águas, the continents become big boats. os continentes se tornam grandes barcos They are floating on a layer of que water. flutuam numa camada de água. And so they can slide away very, Então very eles quickly. conseguem ir e sair e se distanciar um dos outros rápido. And let's go back to the Atlantic. Então vamos voltar aqui para o Oceano Atlântico. Can we prove that this only took a year? Como que eu provo para vocês que isso aconteceu só durante um ano? Well, let's take a look. Vamos olhar bem. We see how the continental shelves fit on both A sides. gente vê então que as plataformas marítimas dos continentes se encaixam. And this flat sand bottom on Africa, Europe, E ali, na África e na Europa, você tem ali o chão da plataforma continente, ela é plana. South and North America. Você tem a América do Norte e América do Sul acontecendo a mesma coisa. Only 4,500 years worth of mud at the mouth of the major rivers. Somente 4.500 anos faz que as lamas dos grandes rios caem nesse mar, no oceano. Next thing, to prove this only took a year. Para provar para vocês que aconteceu isso somente em um ano. Now, men, are you listening to me? Vocês estão ouvindo o que eu estou falando? Men? Olá? Men? Olá? You listening? Estão ouvindo? Do not answer this question. Não me respondam essa pergunta. Did you hear me? Me ouviram? Men, do not answer this question. Homens, somente os homens, não respondam essa pergunta. Believe me, I'm a man. Eu sou um homem. Take my word for it. Escuta o que eu estou falando. I have your best interest at heart. Eu tenho o melhor interesse seu no meu coração. Eu acho que ele está falando para os homens só, eu acho. This question is only for the ladies. Essa pergunta é só para as mulheres. Okay? Tudo bem? Ladies, are you listening? Mulheres estão ouvindo? Can't hear them. Estão ouvindo? Oh, that's a little better. Melhor? Ladies, do you notice these marks going east and west across the crack? Mulheres, vocês veem na fenda ali no Oceano Atlântico que tem umas marcas horizontais que vão e voltam? Now, I'm not suggesting you have ever had this personal experience,
Eu não sugiro que vocês tenham tido essa experiência no corpo de vocês. But have you ever seen marks that look like this? Mas marcas desse tipo, horizontais, vocês já viram? Stretch marks. Stretch marks. Estrias. Yes. Em inglês é as marcas de alongamento, de esticar e voltar. They look just like stretch marks. Parece estrias. That's because they're stretch Porque marks. são estrias na Terra. And you only get stretch marks when things happen fast, like 9 months. E você só consegue ter estrias quando as coisas acontecem muito rápido, como 9 meses. Of course, the Earth is bigger, Lógico que a Terra é muito maior, so it took 12 months. então foram 12 meses. How you all doing? Tudo bem? You start to see that this really happened, Vocês percebem que isso realmente aconteceu? and you may wonder, E você pode pensar, again, de novo, how did I get, seas at creation 1.6 kilometers deep? como que a gente sabe como que foi, né, na criação 1,6 quilômetros de espessura de água embaixo da Terra? Layer of water below, 1.6 kilometers deep. Então, as águas abaixo da Terra, elas tinham 1,6 quilômetros de espessura. How do we know there was a layer of water 16 kilometers down? Como que a gente sabe que essas águas que Deus colocou abaixo da Terra, elas foram colocadas a 16 quilômetros no fundo da Terra? Science. Ciência. There is still water trapped down there that never came out at the time of Noah's flood. Você sabe que tem água ainda que está colocada lá, que ela nunca saiu na época do dilúvio, ela está ainda lá. We found it. A gente encontrou essa água. It is still coming up every year, E ela ainda está subindo cada ano, 4 cubic kilometers on average per year, still coming up. 4 quilômetros cúbicos em média por ano essa água sobe para a Terra. And we have found the layer of water below. E a gente encontrou a camada das águas profundas lá de baixo. How can I know there were seas 1.6 kilometers deep? Como que eu sei que elas eram 1,6 quilômetros de espessura? That the water that came up was 1.6 kilometers thick? Que as águas que subiram do dilúvio tinham 1,6 quilômetros de profundidade, de espessura. Please look at the Indian Ocean. Olha lá o Oceano Índico. And look at the coast from India to Australia. Olha a costa da Índia, indo até a Austrália. There are 2 continental shelves. Tem 2 plataformas continentais ali. One is 1.6 kilometers deep. Uma tem 1,6 quilômetros de profundidade. Then it breaks off and goes another 1.6 E aí kilometers ela deep. se quebra e ela anda mais 1,6 quilômetros de profundidade. You can actually see it. Olha, dá para ver direitinho And what happened at the time of the flood? o que aconteceu na época do dilúvio. Think of a boat. Pensa num barco. If you punched a hole in the bottom of a boat that was floating on water, Se você pega um barco que está flutuando na água e faz um buraco no meio dele, the water's going to go up and the boat's going to go down. a água vai subir, né? Por esse buraco o barco vai afundar. And the water and the land are going to switch places. E a água e a terra vão mudar de lugar. Elas vão trocar de lugar. The water goes up, A água sobe, the land goes down, a terra desce. and breaks off, leaving a double continental shelf. E quebra essas 2 plataformas continentais. And the ocean floor in the Indian Ocean goes down. E o chão do Oceano Índico, ele desce. Now, in the Atlantic, the continents are moving apart. Agora, no Oceano Atlântico, os continentes, eles se movem para longe um do outro. Again, please take a look at the Pacific. Olha lá o Pacífico agora. The water comes up. A água sobe, The entire floor of the Pacific Ocean went down. todo o chão do Oceano Pacífico desceu. 1.6 kilometers. 1,6 quilômetros ele desceu. And you can see it. E você dá para ver. From the Gulf of Alaska, Lá do Golfo do Alasca, on the southern slope of the Aleutian Islands, ali na parte das Ilhas Aleutas, there are 2 continental shelves. existem 2 plataformas continentais. 1.6, 1,6, 1.6. depois ela desce de novo 1,6 quilômetros. But it also exists here, Mas olha, existe ali também, aqui. from Kamchatka all the way to Vietnam. All the way to? Vai do Kamchatka desce até o Vietnã. 2 continental shelves. 2 plataformas continentais ali. At the time of the flood, No tempo do dilúvio, the Pacific Ocean floor went down 1.6 kilometers.
all over. Então, o Oceano Pacífico, todo o chão do Oceano Pacífico, ele desceu 1,6 quilômetros inteirinho. There's much more, E tem muito mais. but I want to end with one more slide. Mas eu vou terminar com uma coisinha mais para vocês. Here you see the entire earth. Vocês estão vendo aqui a Terra toda. You can see how the crack begins at Caesarea Philippi, Você vê que a fenda começa em Cesareia de Filipe, comes out into the Indian Ocean, ela entra pelo Oceano Índico, goes around the Pacific, ela desce e vai todo em volta do Pacífico, up the Atlantic, sobe pelo Atlântico, past the North Pole, ela cruza o Polo Norte and that's where it ends, right e ela there. termina bem onde eu estou mostrando. I want you to think with me. Eu quero que você pense comigo. Every single statement describing the flood of Noah, Cada frase na Bíblia que descreve o dilúvio de Noé, Genesis chapter 1, 2, Gênesis capítulo 1, 2, chapter 7, 8, da 9, criação, capítulo 7, 8, 9, Psalm 104, Salmo 104, 2 Peter chapter 3, 2 Pedro capítulo 3. every reference to the flood in the Bible, Cada referência que tem na Bíblia a respeito do dilúvio, we find the evidence on the surface of the earth. a gente encontra evidências na superfície da terra. And the evidence is in the correct order it should be. E a evidência ela está na ordem correta que ela deveria estar. Therefore, we can say this. Então a gente pode dizer, The Bible is not merely telling us the truth. a Bíblia está falando a verdade. The Bible is not merely accurate. A Bíblia, ela não tem meias verdades, ela não é meio precisa. The Bible is hyper accurate. A Bíblia é super precisa, ela é super verdadeira. Oh, that wasn't good enough. Não o suficiente. No. Não. I'm going to give you a second Vou te chance. dar outra chance. Every scripture dealing with the flood of Noah, Cada versículo que fala do dilúvio de Noé, we find on the surface of the earth, a gente encontra aqui na superfície da terra, in the correct order it should be. na correta ordem que deveria estar as evidências. So the Bible is not merely telling us the truth. A Bíblia não está falando para a gente um pouquinho de verdade. It is not merely accurate. Ela não está falando um pouquinho de precisão. The Bible is hyper accurate. Ela é super precisa. Amen. Last comment before Pastor comes. Aí o último comentário que eu vou fazer antes que o pastor possa vir aqui. If the Bible is hyper accurate Se a Bíblia ela está falando super verdade e super precisa about the simple features on the surface of the earth, sobre características simples da superfície da terra, and it is, e é verdade, gente. is it then not reasonable to believe Então não é justo que a gente acredite it is hyper accurate about spiritual truths? que a Bíblia também está falando super verdades sobre as verdades espirituais? Oh, that wasn't nearly good. Quase, um pouquinho mais. I'll give you one more chance. Mais uma chance. If the Bible is hyper accurate about the simple geologic features on the surface of the earth, Então a Bíblia, se ela é super precisa sobre as coisas mais simples da superfície da terra, da questão geológica, and it is, e é verdade, a Bíblia está certa, is it not reasonable to believe it is então hyper não é accurate certo que a gente acredite about spiritual truths? sobre as verdades espirituais da Bíblia? Amen. Apostle? Obrigada, apóstolo. Glória a Deus. Amém? Foi bom para você? Muita informação, né? Muita informação. E eu aconselho você, principalmente os jovens, a entrar no site do Creation, né, que ele tem, e pegar esse estudo que está ali, totalmente publicado, em português. E um momento que você estiver na sala de aula, estiver sendo ridicularizado, zombando de você alguém, rindo como se o cristianismo fosse a coisa mais, desculpa o termo, mas é o que eles tentam fazer, né? A gente se sentir estúpida. Você, no momento que terminar a aula, você ir para o seu professor e fazer algumas perguntas como essa, né? Sobre o dilúvio, sobre por que a Terra tem esse formato, como que as plataformas se formaram, e você fazer algumas perguntas e deixar ele tentar explicar. Né? Fazer uma pergunta,
Se a Terra tem... Professor, olha que pergunta interessante, simples, né? Professor, se a Terra tem 5 bilhões de anos, e o rio Amazonas, o rio Mississippi, ele joga lama nos oceanos, se são 5 bilhões de anos, o Golfo do México já não era para estar fechado, o Amazonas já não era para ter soterrado toda aquela parte. Pergunta para ele tem que ter uma resposta, já que ele é tão inteligente, né? Amém? Amanhã, irmãos, hoje ele falou sobre o dilúvio, sobre como é a terra na época do dilúvio, né? Como que aconteceu o dilúvio. Amanhã vai falar sobre a Arca de Noé. Vai ser muito legal, porque existem muitas questões que as pessoas nos ridicularizam. A primeira delas é, caberia todos esses animais dentro da arca? Porque eles, em vez de olharem a espécie, eles querem ver cada tipo de animal, né? Então, cabem todos esses animais. Como é que eles comeriam lá dentro? Há espaço para tudo isso? Há espaço para comida dentro da arca? Né? Então, e depois, o que aconteceu com a arca quando ela chegou no Ararat? Olha, você sabe, porque tem gente achando a arca de Noé em todo lugar, você já viu? Já viu que tem gente que já achou a arca? Será que é verdade? Você vai ter que perguntar para o Dr. Grady amanhã. Amanhã ele vai falar se é verdade ou não. Porque quem achou os pedaços da arca foram os chineses. Tome cuidado. Verdade. E a Universal publicou. Então, se a Universal tivesse achado a arca, irmãos, imagine quanto ia custar esse negócio, né? Vamos ficar em pé, vamos orar. Eu agradeço a Deus pela sua vida aqui, por você estar investindo em você, porque isso vai te dando conhecimento, vai te dando razão para a tua fé, e isso vai te fazendo cada vez mais forte com relação à verdade de Deus. Amém? Que Deus te abençoe, que o Senhor te guarde, que você possa ter um final de noite abençoado com o Espírito de Deus, e que tudo aquilo que você ouviu nessa noite, e que você aprendeu, possa estar fortalecendo a fé que o Senhor colocou em você. Que Ele, que colocou a fé em você, possa ser glorificado através da sua vida, e Jesus seja adorado hoje e sempre. Amém, Senhor. Amém? Glória a Deus. Amanhã, que horas que é amanhã? Amanhã é o horário da rede. Então, jovens, chame o pessoal da rede amanhã para cá, né? E vocês que estão aqui, que são jovens, não é verdade? Né? Renildo, jovem, o Ronildo, tudo gente jovem, né? Então, nós que somos jovens, amanhã às 19 horas, vamos trazer outras pessoas, outros jovens para cá. Deus te abençoe, vai na paz. Até amanhã, se Deus quiser. Obrigado, Dr. Grady. Obrigado, Liliane. Thank you very much.